Com a péssima campanha da seleção brasileira nas eliminatórias sul-americanas, já tem muito torcedor imaginando o Brasil fora da Copa do Mundo 2026. Mas será que isso é possível mesmo? Bom, eu fiz 2 vídeos recentes falando sobre o tema e também confesso que já li alguns comentários aqui no canal e alguns têm me chamado bastante atenção, como por exemplo esse aí do Paulo César, que diz assim, ó: vamos imaginar que até a última rodada o Brasil perca mais 4 ou 5 jogos, nas eliminatórias, claro, e Paraguai, Chile, Equador e Bolívia vençam mais 3 ou 4. Bom, isso é um baita de um raciocínio, um baita de um trabalho psicológico, né? Óbvio que eu não vou conseguir fazer aqui, analisar Paraguai, Chile, Equador e Bolívia, como ele citou ali, os próximos jogos de cada seleção, senão esse vídeo aqui viraria uma live, né? Mas eu vou fixar no Brasil, que tem mais 10 jogos pela frente. Segundo o comentário aí do Paulo César, vamos tentar imaginar o Brasil perdendo 4 ou 5 jogos. Os próximos 10 jogos do Brasil são esses aí, ó. Contra o Chile, aí encerra o primeiro turno, e aí começa o segundo turno, mais 9 jogos. Contra o Peru, contra a Venezuela, depois contra o Uruguai, depois Colômbia, pega a Argentina em sequência, Equador, e aí os últimos 3 jogos o Brasil enfrenta o Paraguai, o Chile e a Bolívia fora de casa encerra. Mas vamos tentar aqui dividir e imaginar a possibilidade que o Brasil tem de perder e quais as seleções teriam essas condições segundo o cenário atual, né? E algumas outras particularidades, melhor dizendo, aqui da nossa eliminatórias da América do Sul. Bom, primeiro vamos analisar os 5, são 10 jogos, os 5 jogos do Brasil em casa. Depois eu analiso os 5 jogos do Brasil fora, tá? O Brasil o próximo jogo é com o Chile, mas é fora de casa. Aí pega o Peru na abertura do retorno, do segundo turno, em casa. E só que além do Peru ser a pior seleção do momento aqui das eliminatórias, provavelmente vai ficar de fora da próxima Copa do Mundo, a não ser que tenha uma reação agora no segundo turno, e tem totais condições, já vi isso acontecer em eliminatórias, ainda mais agora que o número de vagas aumentou. Mas só que o Brasil nunca perdeu para o Peru na história das eliminatórias. E além do Peru ser a pior seleção, então aqui eu já descarto, o Brasil não tem a mínima chance de perder em casa, tá? Para o Peru. Lembrando que o Brasil, em toda a história das eliminatórias, só perdeu um jogo em casa. O Brasil, que disputa eliminatórias desde 1954, perdeu um único jogo em casa, foi para a Argentina agora recente. Eu vou falar um pouco mais sobre isso. Aí depois do Peru, o próximo jogo do Brasil em casa, né, será contra o Uruguai, que o Brasil perdeu lá no Uruguai na ida por 2-0. Vamos lá, o retrospecto entre Brasil e Uruguai no total, no geral, tanto no Brasil quanto lá no país vizinho, foram em eliminatórias, foram 13 jogos com 6 vitórias do Brasil, 5 empates e só 2 derrotas. O Brasil tem vantagem. E desses 13 jogos, 6 foram disputados aqui no Brasil, sendo 3 vitórias do Brasil, 3 empates, porém nenhuma vitória do Uruguai, 0, né? Ou seja, desses 6 jogos, o Brasil venceu metade e empatou outra metade. E no último jogo em que brasileiros e uruguaios se enfrentaram, foi aqui no Brasil, foi pelas eliminatórias para a última Copa e terminou 4-1 para o Brasil, tirando onda. Além do mais, teve aquele jogo lendário lá, que o Brasil venceu e conseguiu a vaga para a Copa de 1994, quando derrotou o Uruguai por 2-0, com 2 gols do Romário, e o Uruguai ficou de fora daquela Copa e o Brasil acabou sendo tetracampeão, né? Então, assim, o Uruguai, vai lá, é uma seleção que está mais entrosada do que o Brasil, teria uma mínima chance, sim, de vencer o Brasil jogando aqui no Brasil. Mas vamos continuar aqui, que depois eu vou dar uma análise melhor. O Brasil ainda enfrenta em casa a Colômbia, porém, no geral, jogos aqui no Brasil e lá na Colômbia foram 15, com 7 vitórias do Brasil, 7 empates e apenas uma vitória colombiana em toda a história. E essa vitória aconteceu justamente também nessa edição aí, quando venceu por 2-1 lá com 2 gols do Luiz Dias, que é do Liverpool, né? Foi a primeira vitória da Colômbia em cima do Brasil na história das eliminatórias. O Brasil está batendo vários recordes negativos nessa edição. E aí, para encerrar, em casa, o Brasil ainda tem o Paraguai e o Chile, que está entre as... Hoje, se terminasse a competição, Paraguai e os chilenos estariam fora da próxima Copa de 2026. E olha que são 6 vagas mais uma para a repescagem intercontinental, né? Ou seja, o Brasil teria que fazer um esforço imenso para perder esses últimos 2 jogos, ou até para perder para a Colômbia. Na minha opinião, desses 5 jogos aqui, o Brasil não tem a mínima chance de perder para Peru, Paraguai e Chile. E aí sobraria Uruguai e Colômbia. Entre Uruguai e Colômbia, pelo retrospecto, eu descartaria a Colômbia, porém a Colômbia está com uma boa seleção, mas se vencesse aqui no Brasil, seria uma Copa do Mundo para eles.
E tem o Uruguai, que eu acho que ainda é melhor que a Colômbia. Então, na minha visão, a única chance do Brasil perder um desses 5 jogos em casa nas eliminatórias para a Copa de 2026 e ficar de fora, né, da Copa de 2026 seria perder para o Uruguai, né? Pelo menos essa é a minha opinião. Tem agora os próximos 5 jogos fora de casa, mas vou te pedir um favor, se você está assistindo esse vídeo até agora, dá um pause e deixa aquele like para me ajudar aqui. Agora, se não conhece o Planeta Futebol Clube, já te convido a se inscrever, ativar o sino das notificações, é aquele ritual de sempre aí que vai me ajudar o YouTube a entender que esse vídeo aqui, que você está dando um feedback positivo. Além do mais, se quer me ajudar mais ainda, escreva alguma coisa aqui embaixo nos comentários relacionado a esse vídeo aqui, tá? Pode escrever qualquer coisa. Ah, você errou quando disse que o Uruguai tem chance de vencer o Brasil. Você errou quando disse que o Brasil não tem mínima chance de perder para o Peru, Paraguai e Chile em casa. Vai lá, né? Essa é a sua opinião e você tem todo o direito de deixar a sua opinião. Além do mais, sua opinião aqui embaixo vai me ajudar muito. E esse vídeo aqui vai lá pra cima. Dito isso, te pedi esse favor. Vem pra cá agora que eu vou te entregar aqui os próximos 5 jogos do Brasil fora de casa que poderiam aí deixar o Brasil fora da Copa do Mundo de 2026. Será? Então, o Brasil tem mais 5 jogos fora, que é o próximo jogo contra o Chile. O Chile tá horrível atualmente. O Chile, depois do bicampeonato da Copa América, depois da fantástica geração, ficou de fora da Copa de 2018, ficou de fora da Copa de 2022, e se continuar assim, não vai nem para a repescagem da Copa de 2026. Ao todo, na história, jogos entre brasileiros e chilenos em eliminatórias lá no Chile, foram 7 jogos com 3 vitórias brasileiras, algumas com facilidade, 2 empates, porém teve 2 vitórias chilenas, uma muito marcante, que foi para as eliminatórias da Copa de 2002, aquela do Penta, que o Chile meteu 3-0 no Brasil, foi a pior derrota do Brasil na história das eliminatórias, e uma para as eliminatórias da Copa de 18, aí, que o Brasil perdeu para o Chile por 2-0 logo na estreia. Mas será que o Chile tem condição de vencer o Brasil? Aí, em sequência, o próximo jogo fora do Brasil é contra a Venezuela. Aí, aqui é apelação, né? 19 jogos, 17 vitórias do Brasil no geral, né? 17 vitórias do Brasil, 2 empates e nenhuma derrota. Um dos empates foi agora também, nessa edição agora, quando o Fernando Diniz era o técnico e o jogo terminou 1-1, péssimo resultado, né? Mas o Brasil nunca nem sequer passou perto da derrota, a não ser nesse último jogo aí para a Venezuela. E esse é o retrospecto, né? Porém, o Brasil na sequência terá 2 jogos em seguida, né? 2 jogos fora de casa pesadíssimos. Depois terá 2 em casa, né? E aí encerra o último fora. Esses 2 jogos do Brasil será contra a Argentina e o Equador. Contra os argentinos, aí eu não preciso nem falar, né? Se venceram aqui, então tem totais condições de vencer lá e o Brasil sair derrotado da Argentina, não sei se de Buenos Aires, provavelmente, né? E ao todo foram 10 jogos, Brasil e Argentina começaram a se enfrentar tarde em eliminatórias. Começaram, o primeiro duelo entre brasileiros e argentinos na história das eliminatórias aconteceu para a edição de 2002. Então foram poucos jogos, 10 jogos, com 4 vitórias brasileiras, com 3 vitórias argentinas e 3 empates. O duelo está bem equilibrado, né? Agora, na Argentina foram 5 jogos, com 1 vitória do Brasil, aquela lá para a Copa de 2010, quando o Dunga era o técnico, o Brasil venceu em Rosário por 3-1. Aí teve 2 empates e 2 vitórias argentinas. As 2 eu me lembro muito bem, tá? E foi lá atrás. Mas os últimos jogos têm terminado empatado. Não sei se a última vitória da Argentina agora, que foi aqui no Brasil, então não contou nessa última estatística aqui. O próximo jogo do Brasil é contra o Equador, aqui é pedra no sapato, né? Aqui foram, ao todo, né, 13 jogos com 8 vitórias do Brasil, 3 empates e só 2 vitórias equatorianas. Porém, lá no Equador, há um desequilíbrio, hein? Foram 6 jogos com 1 vitória do Brasil, aquela da estreia do Tite, quando o Gabriel Jesus deu show e o Brasil venceu por 3-0. Foi a única vitória do Brasil em toda a história da eliminatória, jogando lá no Equador. E aí teve 3 empates, que é sempre muito difícil jogar lá. Além do mais, o Brasil perdeu 2 vezes para eles. Ou seja, no Equador, o Equador tem vantagem em cima do Brasil. E por último, aí o Brasil vai enfrentar Paraguai e Chile em casa, né? E aí encerra as eliminatórias para a Copa de 2026 contra a Bolívia, fora de casa. Aí você pensa, a Bolívia é moleza, né? No último confronto, o Brasil já estava classificado, claro, né? A Bolívia já estava eliminada, o jogo terminou 4-0 na altitude. Porém, tem algumas coisas aqui que podem complicar o Brasil. Ao todo foram 18 jogos, no geral, lá e aqui, né? 11 vitórias do Brasil, 4 empates e 3 vitórias bolivianas. Porém, essas 3 vitórias deles aconteceram lá, justamente em La Paz. E na Bolívia, né, que foram 8 jogos, 3 vitórias dele. O Brasil também venceu 3 vezes, porém lá atrás. E essa última agora é para a Copa de 2022. E foram 2 empates também. Só que tem um fator aqui, tá? A Bolívia, se já era difícil jogar em La Paz, imagina agora.
A Bolívia parece que vai mandar os seus jogos depois da vitória em cima da Venezuela por 4-0 no estádio lá em El Alto, né, que está a mais de 4.000 metros de altitude, o que já é bastante complicado para qualquer seleção que vai jogar lá. Imagine para essa seleção brasileira, imagine se o Brasil precise chegar na última rodada tendo que vencer a Bolívia lá em El Alto, e a Bolívia está ali no bolo para brigar para voltar a disputar uma Copa do Mundo. Vai ser muito complicado, né? Pelo menos é o que está se desenhando. Não sei se o Brasil se recupere e se classifique para a Copa de maneira antecipada, caso contrário será a pior partida aqui. Aí você me pergunta, e então quais são os jogos que o Brasil tem chance de perder fora de casa? Eu já disse aqui que a chance do Brasil perder em casa nos últimos 5 confrontos pode ser aí contra o Uruguai. Fora de casa, o Brasil, na minha opinião, pode perder os últimos 3 jogos. Argentina, Equador e Bolívia, vai depender do cenário. Então eu disse aqui, num cenário pior para o Brasil, nesses próximos 10 jogos, o Brasil pode aí acumular 4 derrotas para o Uruguai em casa, para a Argentina, Equador e Bolívia fora, e óbvio que também pode tropeçar empatando nessa campanha aí, o que pode complicar bastante o Brasil, mas mesmo assim eu acredito que o Brasil não fica de fora da Copa do Mundo de 2026. Essa é a minha opinião. Concorda, discorda? Escreva aqui embaixo nos comentários. Espero que tenha gostado de mais um vídeo aqui no Planeta Futebol Clube. Visite o meu canal, conheça as playlists aí. Eu vou ficando por aqui, valeu e até a próxima.